Olá, sou André Neto do www.jornaldaciencia.com.br, onde você vai encontrar diversos artigos científicos e projetos muito interessantes da ciência, na imunologia, câncer, vacinas e etc. Tá? Vamos analisar agora as falas do biólogo Henrique, tentando refutar o Dr. Rômulo de Oxford nas análises lógicas do Victor Télios, né? Parece que o biólogo Henrique colocou Tetélios aí só para ironizar o rapaz, que é um rapaz extremamente inteligente, esse Victor Télios, né? Vamos lá. Carai, velho, não foi um criador que fez os animais, as plantas e o planeta. É simples assim. É outra discussão e não cabe a você, porque o teu cérebro inferior, o Olavo de Teta, não é capaz de compreender garotinho em céu. Volta a comer teus cheetos lá, aproveita que a mamãe tá pagando, vira ANCAP, aproveita que o cheetos a mamãe paga, porque dentro da ciência, meu irmão, você é assim, deplorável. A gente vai assistir um pedacinho do trecho do início só. Ele faz afirmações, zomba do rapaz, que dentro da ciência não existe um criador. Historicamente, Deus como criador era reconhecido por todos os pais da ciência. Você pega o livro de Isaac Newton, Princípios da Física e da Matemática, logo na introdução ele já louva o Pantocrator, que é o Deus criador, porque Isaac Newton, pai da matemática e da física, enxergou toda a ordem que Deus havia estabelecido no universo, através da gravidade, né? Ele percebeu que tudo estava ordenado. No vídeo passado eu falei sobre degeneração genética, a qual aponta, vamos dizer assim, um Éden, uma coisa extremamente perfeita no início da criação. Aí ele fala que Deus não criou as coisas, mas existe uma linha de cientistas, biólogo Henrique, chamado design inteligente, que tem mais de 300 trabalhos publicados em revistas com peer review e mais de 1 milhão de artigos publicados em revistas chamadas criacionistas, né? Que também são revistas de grande respeito, porque a especialidade delas é analisar assuntos relacionados à origem. E você, como é um candidato a ser um pesquisador, um cientista, você deve saber que uma revista, quanto mais especializada e focada ela é no assunto, mais autoridade ela vai ganhando sobre aquele assunto, né? Então, quando uma revista é muito generalista, se enfia em tudo quanto é assunto, muitas vezes ela não tem a competência de uma revista, às vezes de notação menor, mas que é focada num determinado assunto. Então, por exemplo, você tem revistas especializadas só em apoptose, né? Poxa, então quando você vai publicar sobre apoptose, tenta publicar lá, porque senão você vai publicar num local que às vezes não tem competência para te avaliar tão bem quanto um pessoal especializado naquele ponto, né? Para o público em geral, é o mesmo. Você vai comprar um carro, pega o cara especializado que usa carro toda hora, né? O taxista, o dono de Uber, né? Aqui um mecânico, né? Vamos dizer assim, pessoas que estão lidando com automóveis o tempo todo e com uma marca o tempo todo, e aí revistas especializadas em automóveis, e aí você pega opiniões mais sensatas para poder tomar alguma decisão, algum pensamento.
E o criacionismo e o design inteligente têm suas próprias revistas. Publicar lá não é fácil. É um rigor para falar de assuntos de origem muito maior, muitas vezes, que essas revistas ditas seculares, né, porque ficou dividido revistas confessionais e secular. Secular quer dizer do pensamento do século, do consenso científico do século, que já não é tão mais consensual, porque em 2004, gente, já uma pesquisa apontou que 10% dos cientistas já eram do movimento do design inteligente. Detalhe, os cientistas que se colocam a favor do design inteligente, em geral, eles são cientistas de altíssima relevância. Igual eu cito muito James Tour, Scopus 150, talvez um dos maiores do mundo. O Marcos Nogueira Ebre, Scopus 65. Cito também o Gerald Cabretti, apesar que eu acho que ele não é criacionista, mas ele defende que o homem há 6.000 anos foi mais inteligente. Na sua tese Nosso Frágil Intelecto, ele é Scopus 111, um dos maiores do mundo. Então, assim, e ele fala de degeneração genética, o que é uma linha criacionista, né? Que é a degeneração genética, a entropia genética, o acúmulo de mutações deletérias nas próximas gerações, é uma linha do Dr. J.C. Sanford, é ex-ateu, evolucionista, pai da técnica Genigan, de melhoramento genético, e é um monstro, um gigante na ciência, e ele defende o criacionismo Terra Jovem, porque ele também defende que o DNA é tão frágil que ele não aguentaria milhões de anos nunca. Ele demonstra isso. Publicou ele, mas o John Balgard. E a gente, quando estuda bioquímica, né, nós assim, mortais, a gente vê facilmente isso. A gente vê como que o DNA, uma alimentação errada pode prejudicar o DNA. Você dormir mal uma noite, os mecanismos de reparo não acontecem, porque você precisa estar bem relaxado, em sono profundo, para os mecanismos de reparo funcionarem bem. Você dorme estressado ou não dorme, aí no outro dia células podem estar se multiplicando com os defeitos, aceitando que os defeitos vão ter que ser repetidos, porque não foram reparadas. Isso é seríssimo, né? Então, por isso que quem trabalha, às vezes, dando plantão à noite, envelhece bem mais rápido. Então, são situações que a gente tem que explicar, né, para o biólogo Henrique, porque parece que ele não sabe. É isso aí, gente. Aí depois a gente fala mais, aí já falamos aí. No próximo artigo a gente vai falar sobre, dar um resumo, né, da teoria da evolução e por que camadas geológicas não podem ser períodos, como se ensina aí na academia brasileira e grande parte do mundo também.